O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que tu me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu poder aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes a conhecer as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias de novena de Pentecoste, onde toda a igreja é convidada a clamar pelo Espírito Santo, nós também rezamos pela unidade dos cristãos. E essa oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, é a súplica do pastor pela unidade do rebanho. O desejo de Jesus é que nós sejamos um. É por isso que ele, naquela parábola do bom pastor que nós ouvimos no período pascal, diz: e haverá um só rebanho e um só pastor. A condição para que isso aconteça, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós acreditemos nele. Ao longo desses dias, refletindo sobre o Evangelho de João, por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo falou de uma coisa importantíssima. Se nós acreditarmos nele, se nós acreditamos nele, nós observamos os seus mandamentos. E é interessante um trecho que me marca muito na leitura dos Atos dos Apóstolos que nós escutamos hoje, é que o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa responsabilidade com a nossa própria salvação. Cada um de nós é responsável pela sua própria salvação. Por mais que nós tenhamos o costume de querer delegar isso para os outros, por mais que a gente costume sempre querer colocar a culpa nos outros, na verdade o apóstolo Paulo diz: eu vou tranquilo, mesmo sabendo das dificuldades que me esperam,
porque eu vos ensinei tudo aquilo que vocês precisavam saber. E se vocês não se salvarem, a culpa não é minha. E é verdade. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que, se nós acreditarmos nele, nós já seremos salvos. Por quê? Tem gente que acha que é só dizer, eu acredito. Acredita. Não. Acreditar em Jesus significa viver procurando cumprir com o que ele ensinou. Não basta dizer, eu creio, né? Tem alguns grupos por aí que diz assim, basta dizer que que Jesus é o Senhor, acreditar e tal. Sim, diz que acredita, mas não vive do jeito que ele ensina. Que acreditar é esse? Diz que acredita e fica hostilizando os outros porque é de outra religião. Que acreditar é esse? O ensinamento maior que nosso Deus nos dá é que nós devemos procurar conviver de maneira tranquila com todos, por mais que sejamos diferentes, por mais que nós tenhamos maneiras diferentes de encarar a vida, nós temos que procurar ter o respeito mútuo. E aí o que acontece? Tem gente que diz, eu creio, mas na hora de mostrar, mostra diferente. Viver os mandamentos do Senhor só consegue quem realmente acredita nele. E essa é uma das dificuldades dos nossos tempos. Por quê? Porque para muita gente, Jesus Cristo tornou-se mais um personagem histórico. Um personagem ilustre da história. Um homem que falou bonito, que fez algumas coisas que não conseguem ser explicadas pela natureza, mas um personagem histórico. E infelizmente essa maneira de pensar tem feito com que muita gente perca o céu, perca a salvação. Porque na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não é somente um personagem histórico de relevância, não. Ele é Deus que entra na nossa história. Essa é a convicção maior que nós devemos trazer todo momento conosco. Ele é Deus que entra na nossa história para poder nos dizer de que maneira nós devemos viver. E é por isso que ele diz, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque se nós acreditarmos nele, repito, nós vamos colocar em prática tudo o que ele nos ensinou. Agora, se eu digo, mas de fato não acredito, o ensinamento dele para mim se torna um entre tantos outros por aí. Nós vivemos uma época de grande confusão, por quê? Porque hoje a quantidade de informações é imensa. É muita coisa. Durante o dia, quantas coisas chegam ao nosso conhecimento? No decorrer da vida, então, nós não temos nem ideia da quantidade de informações que nós acumulamos. E junto com essa quantidade de informações, vem uma série de doutrinas que são totalmente contrárias ao Evangelho. Imaginemos só, por exemplo, quando nós ouvimos ou assistimos coisas que trazem uma carga de maldade muito forte. A maldade é completamente contrária ao que Jesus Cristo ensinou. E o ser humano, naturalmente, ele sente uma atração pelo mal. Ele tem um intuito, um instinto dentro dele de querer fazer o mal. E o que faz com que a gente supere essa maldade é o Evangelho, é o exemplo de Cristo, é a humildade do nosso Mestre que faz com que nós vençamos essa maldade que quer, de uma certa forma, nos dominar. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que a quantidade de informações de coisas negativas que chegam no decorrer do dia fazem com que esse instinto seja reforçado. É por isso que nós precisamos voltar a nossa atenção para o Evangelho. A própria oração sacerdotal que nós ouvimos hoje na proclamação que foi feita, ela nos mostra
a preocupação de Jesus com toda a humanidade. Pai, eram teus e tu me deste. Agora eu volto para junto de ti. Toma conta deles. Que nenhum se perca, ele vai dizer mais adiante. Justamente porque essa bondade do coração de Deus, ela quer ser para nós uma luz para que nós também vivamos essa bondade dentro de nós. Eu fico impressionado quando percebo o quanto a devoção a Jesus misericordioso está se espalhando na igreja. Por quê? Eu fico impressionado porque é a mensagem mais clara daquilo que Ele quer de nós. E como se espalha. Hoje, durante o dia, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas com a camisa da misericórdia, com um livro da misericórdia? Quantas vezes nós abrimos a TV num canal católico e ouvimos falar a palavra misericórdia, rezamos o texto da misericórdia? E é justamente esse desejo que Deus está manifestando de querer salvar a todos. Mas mesmo assim, a humanidade quer se fechar na maldade. Quer ficar naquela atitude contrária, como quem nunca ouviu o Evangelho. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que combater dentro de nós. A responsabilidade pela nossa salvação é nossa. Nós caminhamos sobre essa terra preparando o nosso coração para o encontro com Deus. E esse encontro só será possível se nós tivermos esse esforço de vencer a maldade que existe em nós e fazer com que cresça a bondade. A bondade que tem que crescer cada dia, cada dia. Difícil? Claro que é difícil. Mas o resultado é tão maravilhoso que a dificuldade é esquecida. Toda a dor, todo o sofrimento, todo o esforço será recompensado por aquilo que nós colheremos por vivermos os ensinamentos de nosso Senhor. Então é esse o nosso empenho. Que esse dia que começa seja o dia de nós estarmos mais atentos para nossas atitudes. Que nós tenhamos um cuidado todo especial da maneira como nós nos comportamos com os outros. Não forçando, mas fazendo de maneira natural. Por quê? Porque se nós temos dentro de nós esse instinto ruim, de outra parte nós temos também a presença de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Então a bondade também está aqui dentro. E basta que nós nos coloquemos em comunhão com Ele através da oração, e essa bondade cresce. E crescendo essa bondade, nós evitamos o mal e nos tornamos de fato discípulos dele. Temos que acreditar, temos que viver. E a presença do Espírito Santo é aquele que nos garante que nós teremos força para realizar o bem. É por isso que a igreja clama de modo especial esses dias para que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Por quê? Porque é Ele que o Pai e o Filho encarregaram a palavra feia, mas vamos usar. É Ele que o Pai e o Filho deixaram, ou pediram, ou entregaram, para que conduzisse a humanidade pelo caminho que conduz para a vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.